Bom dia, gente. Bom dia. Quinta-feira, feriadinho. E hoje a gente vai falar sobre o tema Desista de desistir. Na terça, a gente falou sobre aprender a desistir daquilo que não faz sentido para nós. Hoje a gente vai falar sobre desistir de desistir daquilo que a gente quer, daquilo que faz sentido. E para isso eu vou chamar aqui minha amiga, minha parceira, Denise, que já está aqui. Denise já está. Cadê você, mulher? Bom dia! Tá me vendo? Bom dia! Tá me vendo? Nossa, eu tava com saudade. Agora a saudade é dupla, né? Que sacanagem. A gente fica com saudade quando não faz live juntas. E agora a gente passou 5 dias juntas presencialmente. Agora temos mais saudade. Meu Deus! Mas foi muito bom, né, Letícia? Meu Deus! Maravilhoso. Esses dias. Nossa, já estou sentindo falta já. Foi muito bom mesmo. Tudo foi muito engraçado porque sempre que a gente viaja, aquele desejo de voltar para casa, né? Daí foi isso agora quando eu cheguei em casa. Porque eu queria voltar, mas não queria voltar. É muito doido. Ai, ai. E a gente vai sentir saudade de mais coisas logo, logo, porque o nosso projeto está terminando. Tava olhando aqui, hoje a gente vai fazer o tom 44. Tem só mais 5 semanas, o que significa também que o nosso ano está acabando, né, Denise? Nosso ano também já está se indo. E o tema de hoje é bem propício para o momento, né? Sim. Porque o ano está chegando ao fim, chega aquela hora que a gente começa a olhar para trás, né? O que eu fiz, o que eu não fiz. Sim. E o que eu quero e eu tô talvez pensando em desistir. E hoje a gente vai bater aqui forte em desistir de desistir. Porque se tu quer. Essa época do ano é bem reflexiva, né? Muito, muito. A gente tem aquela coisa, que a gente planejou lá no início do ano. Começa a olhar para trás, né? De tudo isso, o que a gente fez e o que a gente desistiu. E aí, eu acho que esse momento vai muito forte, aquela coisa assim, tá, já que eu não fiz até agora, o ano tá terminando, vou desistir. Ou, ano que vem. Gente, em 1 mês e meio quase que a gente tem, dá para fazer muita coisa. Sim. Que deixar para o ano que vem nada. Então, vamos começar o 2026 hoje. Não, desistir de desistir e ponto. A gente vai aprofundar, então, sobre isso hoje. E aproveitem, gente, para, de fato, né, Denise, olhar para trás, olhar para o ano, pensar, nossa, ano passado, quando chegou essa época, eu fiz uma lista do que eu queria realizar. O que tu realizou, o que tu não ainda realizou, e às vezes até ainda dá tempo. E o que tu desistiu? Mas sabe aquilo que tu desistiu, mas ficou incomodando aí? Que lá no fundo, tu não queria desistir? Pois é, hoje a gente vai reacender essa chama aí, né, Denise? Sim. Esse tema, né, ele é muito presente, na verdade, né, nas nossas vidas. E a questão do desistir geralmente vem acompanhado da pressão. Porque enquanto tudo bem e você não está enfrentando nenhum tipo de contratempo ou de dificuldades, você vai seguindo. Quando chega, né, um momento que você é pressionado
Você se depara com uma dificuldade. Esse que é o momento do desistir ou usar essa pressão a seu favor para não, eu não vou desistir, né? É até de entender, Denise, que esse momento aí que tu falou, geralmente é aquele momento é o principal. É o mais desafiador, é porque tu tá atravessando algo. Tu tá indo, às vezes, para outro nível, para outro degrau. E é justamente nesse momento que a gente não pode desistir. Mas, infelizmente, é geralmente o momento que as pessoas desistem, né? É a questão da perseverança, né, Letícia? E a gente sabe, né, já comentamos outras vezes aqui, das histórias das pessoas de grande sucesso, foram exatamente porque nesses momentos de dificuldade elas não desistiram. Muitos casos até quebraram completamente, né? Voltaram a estaca zero, mas começaram de novo. Inclusive mais de uma vez, às vezes, né? E isso tem muito não, é realmente a questão da nossa mentalidade, né? Tá tudo atrelado. E ele traz ali no livro até um exemplo de casamento, né? E é muito comum a gente ouvir as pessoas que vão se casar falarem: ah, se não dá certo, a gente separa. Já vai com um pensamento de que não vai dar certo, ou pode não dar certo. E já deixa aberto ali, né? No primeiro problema. Exato, não vai dar certo. Ou a questão de sempre ter um plano B. E eu acho que isso é o ponto principal, não só na questão do casamento, mas de tudo. Porque quando a gente tem um plano B, você não insiste muito no plano A. Qualquer contratempo, qualquer situação. Já vai pro próximo. Tipo, não está dando certo aqui, vou para o plano B. Só que se não tiver plano B, você tem que fazer o plano A dar certo. Né? É aquela frasinha que tem, né? O plano B é fazer o A dar certo. É assim que a gente tem que fazer. E quando ele falou ali, que ele deu o exemplo do casamento, eu lembrei do meu casamento. Não que que foi proposital, né? Mas há 30 anos atrás, porque agora em dezembro meu esposo tem 30 anos. Olha só, 30 anos. Eu tinha isso na minha cabeça. Casamento é um só, casamento é para sempre. E eu nunca entrei pensando, mas que não der certo. E teve momentos que não deu certo, que não estava dando certo. E a gente até chegou a separar. Mas eu acredito que por causa daquele meu pensamento inicial, não, casamento é um só e vai ser para sempre, a gente eu vou fazer dar certo. E aí se passaram 30 anos e deu no final, que ainda não é o final, né? Mas até então tem dado certo. E isso a gente precisa trazer para tudo na nossa vida que a gente for fazer. Não tem que ter plano. Eu vou fazer acontecer e vai dar certo. E uma coisa que a gente comentou até lá, né, Letícia, no evento que a gente estava, que a gente viu ali a história de muitas mulheres, né, de superação, que estava assim, cara, ou eu faço ou eu faço. Não tinha escolha mais, né? Tinham escolha, elas não tinham plano B, e hoje tem ali mulheres de sucesso, que não só sucesso financeiro, mas sucesso pessoal, mulheres muito bem resolvidas, muito bem sucedidas, né? E eu acredito que isso é um ponto bem importante, porque quando a gente tem um mínimo de conforto em uma situação, não é insuportável o suficiente, né? A gente não tem aquela determinação. Porque de todas aquelas mulheres, né, que a gente assistiu
palestras ali, todas elas tiveram situações que, cara, não tinha para onde correr. Ou elas faziam, ou elas faziam. E a gente, muitas vezes, a gente olhando para a nossa vida, aquilo que, igual a Andressa falou, né? Nem vou falar as palavras que ela falou, porque a palavras é terrível. Mas, assim, tá ruim. Mas tá ainda confortável. Tá suportável. E aí a gente vai levando. Então, eu acredito que essas pessoas que são extremamente bem-sucedidas, se não todas, mas eu acho que 99,9% Isso aí é vieram do menos zero, né? de não tenho para onde correr. Isso aqui tá terrível, tá insuportável e eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui, É né? aquela hora de dar o basta, né? Só que às vezes, se a gente parar e olhar para nossa situação, tem aquela sensação de, ai, tá ruim, não é aqui que eu queria estar, mas eu tô acostumada, é familiar. Esse confortável, na verdade, não é nem confortável, né? Porque se a pessoa não tá tendo o resultado que ela quer, é um baita desconforto. Mas é familiar, é aquele conforto enganoso, né? Tá Da nossa acostumado, mente, né? nos protegendo, nos sabotando, querendo economizar energia, querendo nos proteger de passar por algo novo, diferente. Só que se a gente fizer, é aquele exercício que eu faço para tudo, né? Divide a folha no meio e avalia o lugar que tu queria estar e o lugar que tu tá hoje. E coloca ali os prós e os contras dos dois. Se tu avaliar, provavelmente tu vai ver que não tá tão confortável assim. E talvez tu parando, encarando de frente, né, Denise? Porque precisa coragem às vezes para isso. Porque é aquilo, sabe aquela sujeirinha que a gente vai botando para baixo do tapete? Ou aquela gaveta que tá lá bagunçada e tu nem abre para não ver? É mais ou menos isso. Quando tu decide abrir aquela gaveta e arrumar, tu joga um monte de coisa fora. E Sim. quando a gente para olhar para nossa situação hoje, talvez encarando isso de frente, que é necessário, parando de deixar de lado, vai vir esse, não, mas peraí, eu não quero mais viver isso aqui. Para dar esse basta, né? É fácil? Não é fácil, mas é necessário. E aí até fica o convite aqui, né, Denise, para quem está assistindo essa live hoje, olhar para isso e criar essa coragem de encarar. Porque o ano está terminando. E aí, se esse ano foi igual todos os outros que passou, e tu não tomar hoje uma atitude, próximo e os próximos vão ser igual. É aquela história, né? Se a gente não faz nada diferente, os nossos resultados também não vão ser diferentes. Exatamente. Então, é desistir de desistir e antes disso encarar a realidade, né? Sim. Ele traz ali também a questão dos pequenos pensamentos, né, que a gente tem. Eu não posso, eu não consigo, não sou pobre, vou morrer pobre. Vários, né, que parecem assim inofensivos. A gente já está tão acostumado a falar que acha que não está fazendo diferença nenhuma. Quase se tornou normal, né? Mas a gente sabe que tudo começa com o nosso pensamento. É o Vai pensamento escutando cada da frasezinha nossa vida, né? dessas, dá Sim. um peso bem E, grande. então a gente precisa realmente se policiar, né? Se observar, estar atenta a cada pensamento, porque é dos nossos pensamentos que vai vir as nossas ações. E é das nossas ações que vai vir os nossos resultados. Denise, e olhando assim, quem está assistindo aqui a nossa live e tá aí com esse pensamento de desistir, que fica pensando, né? Ai, talvez seja melhor desistir disso aqui. Na tua visão terapêutica, por que as pessoas, além do que a gente já falou aqui, né? Por que as pessoas desistem tão rápido? A gente sabe, né, Letícia, que a nossa infância, ela nunca vai passar.
né? A gente passa por esse período da infância, mas a infância ela permanece dentro de nós a vida toda. Uhum. E tudo que aconteceu na nossa infância vai refletir na nossa vida adulta. Então, muitas vezes, a gente teve uma infância muito sofrida, muito dolorosa, teve situações de traumas, só que não só isso, porque às vezes até uma criança que ela não teve problemas graves familiares, não teve nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de abuso, mas mesmo assim, na vida adulta, ela não consegue, né, evoluir. Por quê? Por causa das crenças que os pais colocaram ali na cabeça dela. Com certeza. E nós, né, Letícia, nós viemos de uma época onde a gente ouvia muito falar que só é rico quem rouba, que é melhor ser pobre e ser honesto. Um monte de hoje sabe que são absurdos. Nossa época era comum falar isso. E como ali na nossa infância, tudo que a gente ouvia, mesmo que não era falado diretamente para nós, mas que a gente ouvia, isso ficava registrado. E a gente cresceu com essa mentalidade. Criança é uma esponjinha, né? Se tiver alguém do lado ali falando. Então, muitas não. A todas as situações que a gente enfrenta na nossa vida hoje, que a gente tem uma certa dificuldade, que a gente percebe ali uma trava, um bloqueio, que você quer ir, você quer avançar, mas você não consegue, não tem jeito. É porque alguma coisa aconteceu lá na infância e isso está impregnado ali na nossa mente, né? Então, a gente precisa olhar lá para trás. E a gente sabe, né, Letícia, que não é fácil. A gente mesmo se observar é muito complicado, é muito difícil a gente se perceber. Então, assim, a gente sempre vai precisar de um profissional, né? Que nos auxilie, que nos mostre, que nos abre esse entendimento, para que a gente saia desse automático e as coisas, então, comecem a fluir de maneira diferente, né? Enquanto a gente não resolver essas questões lá da infância, dificilmente a gente vai conseguir mudar na vida adulta, né? Então, Como as pessoas fogem disso, né? o principal motivo, né, das pessoas desistirem, não avançarem, é realmente por causa dessas crenças. E outra situação é que o nosso cérebro ele sempre vai querer proteger, mesmo que, o que eu posso dizer, Isso custe, né? o nosso cérebro ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é meio bobinho, né? Ele é inocente. Porque numa situação que eu sinto um pouco de desconforto ou de medo, para o nosso cérebro aquilo é perigoso. Ele vai fazer de tudo para nos impedir de passar por aquilo. Para nos tirar daquela situação, né? E ninguém cresce sem passar por situações difíceis, de aperto, como fala, de desconforto. Né? Então, se a gente não tiver isso muito bem esclarecido, todo desconforto que aparecer, a gente vai desistir. Porque é uma luta de nós contra nós mesmos. Uhum. E sabe uma coisa que eu observo? É muito doido, mas é muito sério. Uma coisa que eu observo muito, olhando para esse lado terapêutico, é o seguinte: que a gente, na maioria das vezes, quando a gente fala em olhar para essa dor, a gente sempre pensa que vai ser muito mais difícil do que na verdade é. Porque já aconteceu comigo.
E eu vejo que acontece muito com as pessoas de, eu vou passar por uma sessão terapêutica para olhar para tal problema. E aí, na minha cabeça, ia ser muito difícil falar daquilo, passar por aquilo. No final das contas, o problema que eu tinha não tinha nem relação com aquilo que eu pensava que era. Era outra coisa muito mais simples. Foi muito mais simples e fácil de resolver. E o resultado que veio depois foi incrível. Então, a gente se permitir olhar para isso, entendendo que, primeiro, é algo que já aconteceu, não acontece mais. E olha como o nosso cérebro ele é tão protetor, vamos dizer assim, que ele traz pra gente a impressão de que se a gente simplesmente falar sobre aquilo, a gente vai reviver aquilo tudo de novo. E isso é impossível. Só que a gente precisa ter essas consciências, ter um profissional que saiba te conduzir para que isso de fato não aconteça. E aí sim vai ser muito mais fácil. Mas a gente tem esse medo. Eu já tinha feito formações, era terapeuta, mentora, analista, e fui passar por uma sessão, inclusive com a senhorita, tu lembra muito bem, que eu pensei que era coisas. Não, era a coisa que eu não queria nem falar. E era o quê? Simplesmente uma hepatite que eu tive lá na minha infância que me travava na vida profissional. Por quê? Por como a minha mãe me conduziu, cuidando de mim, mas como a criança entendeu que foi totalmente o que eu entendia que tô sendo castigada, a culpa é minha, vou ter que ficar nesse lugar para sempre, nunca mais vou poder agir. Isso foi o que a minha criança internalizou. E olhar para isso foi muito simples. Relembrar de tudo isso me trouxe a consciência de que, ok, eu estava presa nesse lugar até hoje. Sim. Agora eu não tô mais, tô livre. E depois, só para frente foi, né? Sim. E esse teu exemplo é justamente o que ele traz aqui no livro, quando ele fala que a gente não nasce desistindo, a gente aprende a desistir. Uhum. E esse aprendizado, muitas vezes, é igual ao que aconteceu com você. Foi uma questão ali de autoproteção, não, de... Porque é quando a mãe protege demais? Na verdade, é a maneira dela se preocupar comigo, fazia a maneira como ela falava, como ela agia, fez eu entender que eu estava errada. Que era foi uma forma sutil, ela jamais pensou a forma com que ela estava conduzindo aquela situação e a refletir de forma negativa na tua vida adulta. E olha que aprendeu aquilo. Uhum. E aí, olha como é importante a gente buscar alguém para nos ajudar. Inclusive, eu bato muito nesse martelo. Terapeutas profissionais dessa área que têm dificuldade de buscar ajuda, precisa ter essa humildade de buscar essa ajuda. Por quê? Eu, com todo o conhecimento que eu tinha, pensei que era algo surreal que eu precisava olhar para aquele momento, para a situação que eu estava. E era algo tão simples que eu, como adulto, olhando, pensava, não, isso jamais ia me trazer algum problema. Minha mãe nunca me maltratou, muito pelo contrário, ela cuidava muito bem de mim. Mas naquele momento, o ela cuidar de mim me fez me sentir culpada, como se eu estivesse sendo castigada. Mas era a percepção da minha criança imatura. A criança não sabe distinguir as coisas, ela não tem essa maturidade emocional para entender. Não, minha mãe tá falando isso para cuidar de mim, né? Eu preciso ficar aqui de repouso. Eu entendi o quê? Meu Deus, minha mãe acha que a culpa é minha, vou ficar aqui de castigo, não posso sair dessa cama. O que a criança pensou. E olha que incrível. Nós não conseguimos chegar nesses lugares sozinhas. Eu jamais ia conseguir lembrar de tudo que eu lembrei, inclusive das falas da minha mãe e de como eu me senti lá com 4, 5 anos, se eu não tivesse sendo conduzida por alguém. Exato. E eu e a Denise, nesse lado terapêutico, a gente tem o mesmo conhecimento. Mas é diferente olhar para a nossa dor. É isso que as pessoas têm que entender.
Nessa hora, tu não é terapeuta, tu não é psicóloga, tu não é mentora, tu não é nada. Tu é tu ali diante de uma profissional para te conduzir. E as pessoas têm muito esse preconceito. Eu percebo que tem bastante dificuldades em se abrir para esse tipo de processo, principalmente quando a gente tem muito conhecimento. Então, quando a gente fala em olhar para isso, para conseguir chegar nesse nível de parar de desistir quando vem ali um desafio, eu acho que o primeiro ponto é esse, né, Denise? Ter essa humildade de se abrir para alguém nos conduzir. Porque sozinhas a gente até pode conseguir. Várias coisas eu já curei sozinha na minha vida, com conhecimento que eu tinha. Mas tem coisas que são mais profundas que a gente não vai conseguir identificar sozinhas. Exatamente. E aí, Letícia, para quem está assistindo a live, né, que percebe com essa dificuldade, com essa força de desistir, como que ela pode fortalecer essa musculatura interna para ela parar de desistir? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente sempre pensa que para realizar algo a gente precisa fazer coisas muito grandes. Só que não é bem assim que acontece. A gente tem que entender que a gente precisa até olhar para esse todo que a gente busca. E justamente, às vezes, por só olhar para o todo que a gente busca, é que a gente desiste. O que a gente precisa entender? Se eu busco algo grande para realizar e eu olho só para isso, assusta. E aí a gente tem aquela tendência de, não, peraí, isso é muito para mim. E aí vem os sabotadores também. É melhor eu desistir. Só que quando tu entende que para te chegar nesse lugar grande que tu quer, tu pode dividir por etapas, tu pode começar com pouco, mas tu precisa entender que existe um caminho, que vai existir um processo, que vão existir etapas. Fica mais fácil não desistir. E quando é muito doido isso, porque se tu olhar para uma pessoa hoje que não tá nem faturando dinheiro nenhum, e o sonho dela é fazer R$ 1 milhão. Concorda que se ela olhar pro 0 e 1 milhão, ela vai olhar, não é impossível, a pessoa não tá conseguindo fazer 1.000, vai conseguir fazer 1 milhão? Mas se ela entender que dá para dividir esse 1 milhão aí em fatias e começar pelo começo, entendendo as etapas que vão acontecer, que primeiro ela tem que aprender a fazer 1.000, depois ela vai aprender a fazer 5.000, e ela vai crescendo, avançando, entendendo, ajustando. E é possível, sim. Aqui eu dei um exemplo em valores, mas só para a gente ter uma ideia. É a mesma coisa. Ai, eu tô com 30 quilos acima do meu peso. Preciso emagrecer 30 quilos. Não, pera lá. Vamos, nesse primeiro mês, emagrecer 3 quilos? E aí, mês que vem, a gente emagrece mais 2. E segue aqui ajustando a dieta, a rotina, os exercícios. E esses 30 quilos vai dar para emagrecer? Sim. Só que tem processo, tem etapas. Tem a questão ali do corpo. Então, o primeiro ponto eu acho que para a pessoa não desistir é olhar. Entender o caminho inteiro. Porque se tu olhar só para onde tu tá e para onde tu quer chegar, as chances de desistir são muito maiores. É que nem aquilo que tu falou, né? Primeiro que a gente aprendeu a vida inteira, infelizmente, a gente viu muito a vida inteira nossos pais e pessoas que conviviam com a gente desistindo. Então, pra gente acreditar que não desistir é a melhor opção, fica até difícil, né? E, inclusive, a gente ouvia muito, né? Ai, desiste disso aí. Ai, isso aí vai demorar demais. Desiste.
Como se demorar demais fosse um problema. E não, as coisas precisam de um tempo para acontecer. Até porque, como eu sempre falo, quando a gente quer um resultado muito grande, a gente precisa estar preparada para sustentar esse resultado. Se hoje eu faço R$ 0 e mês que vem eu passo a fazer 1 milhão, qual é a chance de eu saber administrar isso? O exemplo é do povo que ganha na Mega Sena, né? Melhor exemplo que esse não tem. Inclusive tem uma pesquisa, né, de que se dividissem por todos os habitantes do... Não sei se é do Brasil ou do mundo, que é a estatística, mas vamos dizer do Brasil. Se dividisse todo o dinheiro que tem em partes iguais, em 2 anos, quem é pobre hoje estaria pobre e os ricos estariam ricos de novo e a gente voltaria para o mesmo lugar. Por quê? Porque não tem esse conhecimento, esse preparo. E eu sempre digo, né? Deus não vai entregar pra gente um resultado se a gente não está pronto. Então, muitas vezes a gente quer pular etapas do processo e não vai funcionar. Cada vez que a gente quiser pular etapas, a gente vai voltar para estaca zero, para aprender e passar por todas de novo. E não desistir, eu acho que é o primeiro ponto da gente chegar nesse lugar. Então, primeiro, entender que desistir não pode ser uma opção. Se é algo que eu quero, que faz sentido para mim, que é o meu sonho, o primeiro ponto é entender que eu não vou desistir. Mas para eu não desistir, o que eu preciso fazer? Aí vem tudo que a gente já falou aqui, né, Denise? É a gente se conhecer, é encarar essas dores que podem estar nos travando e ter esse conhecimento aí do processo que tu vai ter que enfrentar. E é aquilo, não tem como a gente realizar algo muito grande com a nossa mente muito fraca. Então, como tu falou, trabalhar a mente não é importante, é indispensável. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. Como é que tá a minha mentalidade para sustentar isso que eu quero? É aquela coisa, né? Não é ter para ser, é ser para ter. Se eu quero um resultado grande, eu preciso me tornar uma pessoa forte emocionalmente para poder sustentar esse resultado. Senão, de fato, vai ser frustrante, né? E é muito doido tudo isso, né, Denise? Porque quando eu olho para trás, e aí a tua história é bem parecida comigo, com a minha, de lá atrás, quando eu não me conhecia, quando eu não sabia do meu temperamento também, mas quando eu não sabia dos bloqueios que eu tinha, quantas mil vezes eu desistia. Para mim, sempre a primeira opção era desistir. Era tipo assim, eu começava, maior empolgação, começava a dar ruim, ai, vou desistir, isso aqui não é para mim. Essa frase eu falei tanto, tanto. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Nossa, isso aqui não é para mim. Tô fazendo aqui, não dá resultado. Quantas pessoas estão talvez nesse lugar hoje por falta de autoconhecimento mesmo, né? Então, tu precisa de autoconhecimento e conhecimento do processo que tu vai ter que enfrentar para chegar naquilo ali que tu quer. Agora, tu tem um sonho, tu não te conhece. Qual é a chance disso dar certo? Tu não sabe nem o caminho para realizar aquele sonho. Não conhece a pessoa que vai ter que percorrer esse caminho. Qual é a chance de dar certo? Hoje, eu sou uma pessoa que desistir não é mais uma opção para mim. É aquela frase que a gente falou no início. O plano B é fazer o A dar certo. Por quê? Porque eu sei o caminho que eu tenho que percorrer, eu sei o que eu quero para minha vida e eu sei que é impossível dar errado e não chegar nos resultados que eu quero se eu continuar fazendo a minha parte. É ou não é assim? Exatamente. É isso que você falou, eu também. Nossa, quanta coisa que eu comecei, e daí eu tentava um pouco ali, encontrava dificuldade, eu não vinha o resultado que eu imaginava. Ah, isso não é para mim. Ah, isso aqui não funciona comigo. Aí você via um monte de gente dando certo naquilo, e daí a gente, não é para mim. E desistia, né? Nossa, e eu olho hoje para trás e penso, claro, né?
A gente aprendeu muito com isso. E justamente o fato de ter passado por isso tantas vezes me fez parar e olhar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô perdida, nada dá certo pra mim. É impossível que isso seja normal. Eu preciso resolver isso aqui. Foi quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano, sobre bloqueios emocionais, sobre tudo isso, né? E é muito doido a gente olhar para trás e ver tudo que parece que passaram 10 anos, mas não. Porque foram anos, anos, anos e anos e anos e anos desistindo e vivendo desse jeito. E aí, quando a gente entende tudo isso e muda, um ano acontece tanta coisa que parece que se passaram 10. Às vezes eu olho para trás, nossa, eu trabalho há quanto tempo com isso? 20 anos? Não, 4. E que eu tô aqui no Instagram, 2. Aconteceu tanta coisa nesse tempo, eu atendi tantas pessoas, eu ouvi tanta história, eu me melhorei tanto como pessoa, como profissional, como mãe, como tudo, que parece que foi muito tempo. É como se aqueles 20 anos lá que eu me sabotei e desisti, eu tivesse recuperado. É muito doido isso. Só por uma mudança de percepção mesmo e de conhecimento, né, sobre mim. Então, não tem como a gente querer ser grande com a mente pequena. Sim. Acho que esse é o principal ponto. Exatamente. Tem a questão. Pode falar. Pode falar. E dando aqui uma direção prática, né? Assim, quando a gente tá, é muito às vezes fora da realidade, olhar para aquele lugar que a gente quer chegar. E eu vejo assim que as pessoas também se limitam muito. A gente falou ali no início, né, de chegar nessa época do ano e fazer aquela listinha, né? O que eu quero pro ano que vem? Nesse momento, eu vejo que as pessoas, elas têm até medo de sonhar um pouco mais alto. Porque elas já pensam que... Já pensam, não, basicamente elas se conhecem. Eu já sei que se eu botar isso aqui, não vai dar certo, então eu vou desistir. Só que sabe o que é o pior? O pior é que eu vejo que elas colocam sonhos e metas, às vezes, bem pequenas. E mesmo assim elas desistem. E outra Porque às coisa vezes... que eu já observei também, não vou falar, né? Não vou estipular ali aonde eu quero chegar, porque internamente eu acredito que eu não vou conseguir. E se eu falar para alguém e eu não conseguir, o que essa pessoa vai falar para mim? Tipo, tá vendo? Tá vendo? Você não conseguiu. As pessoas mais apoiam a gente em desistir do que seguir. É triste, mas é a realidade, né? Mas a gente tem que, às vezes, até mudar um pouco de ambiente, né? Sim. Olha só esses 5 dias que a gente passou juntas. O ambiente que a gente estava. Tu viu alguma pessoa lá falar em... Ah, isso aí não vai dar certo, desiste? Muito pelo contrário, era mais de 1.000 mulheres, uma impulsionando a outra para sonhos e coisas muito grandiosas. Ninguém ali te apoia em pensar pequeno. E aí, quando a gente fala aqui em desistir e em não desistir, né, Denise? O ambiente importa muito, né? O ambiente eu acredito que é tudo. Porque imagina, você rodeado de pessoas que estão contra você. E muitas vezes não é por maldade. É questão da mentalidade mesmo, né? Ah, eu tenho um sonho de... Vamos pegar aqui uma coisa... Meu sonho é conhecer a Suíça. Se eu falar
isso no ambiente que eu estou inserida hoje, as pessoas provavelmente vão rir de mim, falar, você tá doida? Nem fica falando, pensando, porque você vai só se frustrar, porque isso é impossível de conseguir. E daí você vai murchando e desanimando. Agora, se eu estou num ambiente onde eu falo, meu sonho é conhecer a Suíça. Uau, isso mesmo! Também vou ir com você, vamos lá, vamos fazer. Cara, olha a diferença. É diferença. Então, com certeza, o ambiente é tudo para a gente conseguir ou desistir. E principalmente, né, Letícia, o nosso ambiente Interno. nós com nós mesmos. É claro que o ambiente externo influencia e influencia muito, mas daí vai depender do nosso ambiente interno para a gente deixar ser influenciados pelas outras pessoas, né? A gente se permite, né? E é uma situação muito difícil. Você está me ouvindo? Tô. A gente já tem dificuldade, né, por causa das crenças, enfim, de sonhar grande, de persistir, de não desistir. E daí, se você tem alguém à sua volta que não te apoia, que não te incentiva, pelo contrário, fica falando que isso não é para você, que isso é besteira, que onde você, quem que você pensa que é para pensar isso, para querer isso, é muito desafiador, é muito complicado mesmo. Inclusive, Denise, no livro, o autor fala muito, né, que pobreza e riqueza são estados temporários. Exatamente. E que realmente define é o que está dentro da pessoa, né? Sim. Como é que tu interpreta isso? Ele traz ali essa questão, ele até fala, né, que tem pessoas, vamos dizer, pobres, mas com um espírito, né, uma postura igual você falou, o teu exemplo, não estou te falando de pobre, tá? Mas você também ainda não é milionária. Ainda! Gostei do ainda. Ainda não. Postura de eu vou conseguir, eu sei que é um processo que eu preciso passar, mas eu não vou desistir. Sim, não é opção. Por outro lado, tem pessoas que talvez vieram de famílias já ricas, milionárias, mas aquele espírito, né, pobre mesmo. São pessoas, não a questão do ter dinheiro, porque dinheiro elas têm, mas são pessoas... História, é tão rica. Pessoas ignorantes, pessoas que não têm humildade nenhuma, querem humilhar os outros, querem ser mais que os outros. Então, essa questão, né, de pobre e rico é realmente uma questão de postura. Como eu me coloco diante das situações e diante da vida, diante daquilo que eu quero, dos meus sonhos, e sempre volta de novo em relação aos meus pensamentos, às minhas crenças, né? Então, é tudo mais uma questão interna, né, dos meus pensamentos, sentimentos, dos meus sonhos, do que uma questão do externo, do que é algo. Aí, como sempre, né, traz aqui um exercício para a semana. E aí eu vou pedir para você passar aqui qual que é o exercício que a gente trouxe. Minha bateria tá quase acabando. Vamos ver se dá tempo de passar o exercício, que meu carregador chegou agora. Deixa eu só colocar aqui, porque nós não podemos ficar sem bateria. E esse exercício, ele... Todos, né, os exercícios que a gente passa aqui, não só para fazer na semana, mas é uma constante, né?
sempre pode voltar, fazer de novo. Nossa, o que a gente deixou de conteúdo, de exercícios durante todo o ano, né, Denise? Vão ser no total 50 lives só da Aí é quinta-feira. uma apostila, né, Letícia? Nossa, a gente pode até fazer uma apostila e vender aí, ó, pessoal. Aproveitem que tá de graça, né, Denise? Exato. Pronto, agora não tem mais perigo de ficarmos sem bateria aqui. Qual que é o exercício? A gente chamou de a lista do 1 a mais. O que será esse 1 a mais? Durante os próximos 7 dias, você vai escolher aí uma área da sua vida e vai fazer sempre, todos os dias, só uma ação a mais do que faria normalmente. Então, se a tua proposta já é caminhar todos os dias, caminhar um pouquinho mais ou acelerar um pouquinho mais na caminhada. Se eu tomo 2 litros de água por dia, vou tomar meio litro a mais. Se eu trabalho, sei lá, 8 horas por dia, 6 horas por dia ali num projeto que é muito importante para mim, fazer um pouquinho a mais, meia hora, às vezes 15 minutos, 15 minutinhos a mais, todos os dias, é o que eu falo, né? No longo prazo dá um monte. Então, independente aí da tua ação, tu vai fazer uma coisa a mais. E aí a gente traz alguns exemplos aqui para dar ideias para vocês, né? Por exemplo, ler uma página a mais daquele livro que tu tá lendo por dia, enviar um currículo a mais para aquela vaga de emprego que tu quer, fazer uma oração a mais, dar um passo a mais, treinar 5 minutos a mais, que eu já tinha falado aqui, estudar 10 minutos a mais, falar com um cliente a mais. Sabe quando tu fala com 10 clientes para vender algo? Mas aí tu vai lá e fala com mais um. E se esforçar um pouquinho a mais. Só que, gente, pensa comigo. Vamos supor que tu trabalhe 365 dias no ano, falando, sei lá, com 10 clientes para vender algo que tu trabalha aí. Se todos os dias tu falar com um a mais, são 365 pessoas a mais. Se 30% comprarem, só no teu faturamento, olha quanto já vai aumentar. A gente não dá valor pro pouco, né, Denise? A gente precisa valorizar mais. Eu trago aqui no livro um exemplo, né, do medalhista olímpico Que que nos treinava 15 treinos, minutos a mais, né? que todo mundo ia embora, acabou o treino, vou embora, vou me divertir, vou passear, ele ficava 15 minutos. Isso 15 minutos. só 15 minutos. Só 15. Mas o que aconteceu com Foi esses o que fez 15 ele se minutos? destacar. Foi o que levou ele ao ouro das Olimpíadas. E é isso que você falou. É só 5 minutos hoje. Só que junta esses 5 minutos durante um ano. Quantas horas a mais você fez? Esse umzinho a mais aí é o que nos torna referência em relação a outros profissionais, muitas vezes, né? Diferencia, né? Uhum. Hoje, por exemplo, é feriado. Então, a gente não precisava estar aqui fazendo live. Mas eu escolho fazer um pouquinho a mais sempre. Então, dá diferença, sim. E não importa qual seja esse um a mais, né, Denise? O que importa é fazer esse movimento de se propor a fazer esse pouco a mais. Às vezes tu tá lá, lendo o teu livro, ai, tô com sono, vou dormir. Não, mas eu vou ler só mais uma página. É isso. É sobre isso. É se desafiar e se esforçar um pouquinho mais. E isso vai trazer o que pro teu cérebro? Aquela informação de provar que tu é um pouquinho a mais. É a Isso vai questão trazer do estar acima da média, né? a tua percepção em relação a ti mesmo. Então a gente traz exemplos aqui de coisas bem simples, mas o nosso cérebro não diferencia o que é simples e o que não é.
para ele tudo é igual. Como tu faz uma coisa, tu faz todas as outras. Se tu desafia a falar com mais um cliente, a enviar mais um currículo, a ler mais uma página do livro, a correr mais 5 minutos, tu tá mostrando para ele que tu tá fazendo a mais. Que tu tá te superando, inclusive. E isso lá nos teus resultados maiores, sim, vai dar muita diferença, né? Uhum. Esse exercício, ele vai justamente treinar o teu cérebro para te dizer, ó, eu não desisto, eu avanço e eu ainda faço um pouco a mais. Isso é muito poderoso. Não vai fortalecer a nossa crença de que eu posso e eu vou conseguir porque eu fiz além. Porque quando a gente faz o que tem que ser feito apenas ali, aí muitas vezes você pode ficar na dúvida. Ah, eu fiz o que tinha que ser feito. Agora, quando eu tenho consciência, cara, mas eu fiz além, eu fui a mais, então eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou alcançar, porque eu fiz por onde. E às vezes é só 5 minutos todos os dias. Justamente, o que esse exercício vai fazer? Ele vai não só fortalecer tudo isso, mas ele vai te trazer uma nova identidade. Se hoje tu é aquela pessoa que faz, por exemplo, só o mínimo, só o básico, ou vamos supor, tu é funcionário, tu faz só o que o patrão manda, tu não te diferencia de ninguém. Agora, quando tu faz isso um pouco a mais, independente do que tu escolher, e a gente até indica que seja uma coisa só, depois tu pode até ir aumentando, mas a ideia é que seja simples para te conseguir fazer. Tu vai construir uma nova identidade. O que é uma nova identidade? É como tu se vê. Então, tu vai passar a se ver como uma pessoa que faz um pouco a mais, que está acima da média, como a gente falou aqui. Então, é importante que não escolha muitas coisas, né, Denise? Escolha uma. E depois tu pode escolher outras. E isso vai se tornar, inclusive, um hábito para ti. É aquela história. Eu coloco aqui um treinamento meu para vender. Eu faço uma oferta, eu digo para as alunas o que vai ter nesse treinamento, só que eu vou lá e eu entrego um pouco a mais. Isso me diferencia e isso traz também aquela sensação das pessoas assim que valeu muito a pena, porque além de tudo que ela já prometeu e que já era bom, ela veio lá e entregou um pouco a mais. Isso aumenta o nosso valor, não só na nossa percepção, mas no das outras pessoas também, né, Denise? Exatamente. É o sair da mediocridade, né? Sair da média. E passar para cima. Isso por si só já nos dá uma sensação de conquista. Com certeza. Né? O meu colega está aqui, mas por causa desse umzinho a mais, eu já me sinto aqui, né? E isso vai fazer toda a diferença. Diante de uma oportunidade, às vezes esse pouquinho a mais aí que a gente faz vai nos trazer um resultado que às vezes a gente até se surpreende, né? Uhum. E amanhã temos live aqui para finalizar a semana. Eu sempre digo, né? A da sexta eu sempre deixo para fechar a semana com chave de ouro. E amanhã a gente vai falar sobre você pode estar viciada em aprender. Esse assunto é muito importante. Porque a maioria das pessoas está viciada em aprender. E se eu só aprendo e não aplico, o que acontece? Então não percam a live de amanhã, que vai estar muito especial. É isso, minha amiga. É isso por hoje. É isso por hoje. Estamos de volta. Oi? Quinta-feira que vem estaremos de volta. Qual que é o... Estaremos de volta. Aproveitem bem. Agora a gente tem as nossas próximas últimas 5. E o ano acabou. Vocês já estão aí preparando as metas de vocês. Sabe o que é? As pessoas às vezes deixam lá pro dia 31, pro dia 1º para olhar pro ano que vem. Que nada, gente. Já aproveita o gancho dessa live aqui de hoje. Já senta aí, já escolhe o que tu quer pro ano que vem. E também não espera para agir só dia 1º de janeiro. Começa hoje.
Inclusive, olha para trás também, né? Que pode ser que incomode, mas vai valer a pena. O que tu fez esse ano? Daquilo tudo que tu planejou. Sabe o que tu faz? Aproveita o exercício aqui. Letícia, Natal vai cair numa quinta. Oi? Natal vai cair numa Sim, quinta-feira. só que daí a gente vai fazer a live, eu não lembro na programação, mas eu acho que é um dia antes. Um Se eu não me dia engano, vai ser antes. na quarta. Eu não sei se é um dia antes ou um dia depois. A programação tá pronta lá, depois eu te passo. Eu acho que é um dia antes. Na última, que vai ser a última também. Vai cair na quinta, o dia 1º, né? Sim. Então vai ser, acho que dia 31, a nossa última live do ano. Porque a gente tem que terminar antes do ano terminar. Vai ser a do Natal, vai ser na véspera do Natal. E a do Ano Novo, que vai ser a última live, vai ser também na véspera. Então é isso. É isso, pra te ver, né? A gente a gente vai fazer a live até o final do ano, a gente não pode falhar nenhuma. E cá estamos, né, Denise? Quando uma não podia, a outra vinha, e a gente se colocou como meta, e não tem, gente. Tu escolher, não tem essa de desistir. Vocês acham que todas as quintas-feiras eu e a Denise estava aqui felizona para fazer a live? Não. Às vezes ela tava com problema, às vezes eu tava. Fizemos live com febre, doente, com tosse, com voz sem voz. Hoje, pensa numa dor de garganta que eu tô. Pois é, mas quanto valeu a pena, né? E quanto a gente vai fechar o ano, eu e a Denise, com esse sentimento de nossa, a gente levou o nosso projeto até o final, né? Isso faz muito bem pra gente. Então, experimentem sentir isso, né, Denise? Porque vale muito a pena. Vale muito a pena, aquela sensação de dever cumprido, é maravilhoso, né? É muito bom. E desista de desistir, né? Fiquem com Deus. Então, um beijo. Eu e a Denise voltamos na próxima quinta, mas eu amanhã estou aqui pra gente finalizar a nossa semana com chave de ouro, certo? Beijo no coração. Beijo no coração. Tchau, tchau.